Você já se perguntou por que muitas pessoas celebram o São João com tanta alegria e entusiasmo? Em vários países, essa festa colorida e animada toma conta das ruas e corações todo o mês de junho. Mas além das fogueiras e das danças, há uma história rica e cheia de significados por trás desse feriado. Vamos explorar juntos como o São João se tornou uma das celebrações mais queridas, entendendo as tradições antigas, o simbolismo cristão e tudo que está escrito na Bíblia. Como de costume, já peço o seu like e prepare-se para descobrir a verdadeira história do São João. Para compreender plenamente a importância de São João Batista e como se originou o feriado ou dia de São João, precisamos primeiro situar-nos no cenário histórico e religioso da época. Vamos voltar ao início do século I d.C., um período de grande agitação e expectativa para o povo judeu. Nessa época, a terra de Israel estava sob o domínio do Império Romano. A Judéia era governada por procuradores romanos, enquanto a Galileia e outras regiões eram governadas por tetrarcas, como Herodes Antipas. A ocupação romana trouxe não apenas opressão política, mas também uma mistura cultural que perturbava os judeus devotos. Os impostos pesados, a presença constante de soldados romanos e as práticas pagãs dos romanos criavam um ambiente de tensão constante. Religiosamente, o povo judeu estava dividido entre várias seitas e grupos. Os fariseus eram conhecidos por sua estrita observância da lei e tradições orais. Os saduceus, uma classe sacerdotal e aristocrática, controlavam o templo em Jerusalém e negavam muitas das crenças dos fariseus, como a ressurreição dos mortos. Os essênios, um grupo ascético, viviam em comunidades isoladas, esperando a chegada do Messias. Além disso, havia os zelotes, que defendiam a revolta armada contra Roma. No meio desse cenário, a esperança messiânica era palpável. O povo judeu aguardava ansiosamente o cumprimento das antigas profecias que prometiam a vinda de um Salvador. Entre essas profecias, duas se destacam particularmente em relação a João Batista. A primeira está em Isaías 43, que diz: Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Essa passagem profetiza alguém que viria antes do Messias, preparando o caminho para ele, exortando o povo a se arrepender e voltar-se para Deus. A segunda profecia relevante encontra-se em Malaquias 3:1. Eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, Deus promete enviar um mensageiro para preparar o caminho para a vinda do Senhor, reforçando a ideia de que um precursor anunciaria a chegada do Messias. Diante dessas profecias, a expectativa messiânica atingiu seu ápice. O povo judeu, cansado de opressão e corrupção, ansiava pela chegada do Messias, que traria libertação e restauração. Muitos acreditavam que o Messias seria um líder político e militar, alguém que libertaria Israel do jugo romano e restauraria o reino de Davi. Essa esperança messiânica não estava limitada aos eruditos e líderes religiosos. Permeava todas as camadas da sociedade. Homens e mulheres comuns viviam na expectativa de que a qualquer momento o Messias poderia aparecer, trazendo consigo a tão esperada salvação. É nesse contexto fervoroso e cheio de expectativas que João Batista emerge. Sua vida e ministério são diretamente ligados a essas antigas profecias e à esperança messiânica que dominava a mentalidade do povo judeu. Em meio ao deserto, João Batista surge como a voz que clama, convocando o povo ao arrependimento e preparando o caminho para a chegada do Messias prometido. Sua história começa com Zacarias e Isabel, seus pais,
um casal piedoso que vivia nos dias do rei Herodes, o Grande. Zacarias era sacerdote da ordem de Abias, e Isabel, descendente de Arão, compartilhava com seu marido uma herança sacerdotal. Ambos eram descritos como justos diante de Deus, observando irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. No entanto, havia um fardo pesado em suas vidas. Isabel era estéril e ambos já estavam avançados em idade. A falta de filhos era não só uma fonte de dor pessoal, mas também de estigma social, já que a descendência era considerada uma bênção divina. Certa vez, enquanto Zacarias cumpria suas funções sacerdotais no templo de Jerusalém, ele foi sorteado para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso, uma honra rara e especial. Enquanto a multidão de fiéis orava do lado de fora, Zacarias se encontrava sozinho diante do altar de incenso, envolto no silêncio sagrado. De repente, o anjo Gabriel apareceu ao lado direito do altar. Zacarias ficou atemorizado, mas o anjo disse: "Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de grande alegria e regozijo, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor." Diante de tal anúncio extraordinário, Zacarias, atônito, perguntou ao anjo: "Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher está em idade avançada." A resposta de Gabriel foi imediata e severa: "Eu sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para falar com você e lhe trazer essas boas novas. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo devido." Enquanto isso, as pessoas do lado de fora começavam a se inquietar, pois Zacarias demorava muito no santuário. Quando ele finalmente saiu, estava incapaz de falar, comunicando-se apenas por gestos. Todos perceberam que ele tinha tido uma visão no templo. Após terminar seu período de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel concebeu. Ela se manteve reclusa por 5 meses e disse: "Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor e retirou a minha humilhação diante do povo." O anúncio do nascimento de João Batista é um dos eventos mais milagrosos e significativos do Novo Testamento. A intervenção direta de Deus na vida de Zacarias e Isabel, um casal justo, mas desprovido de filhos, marca o início de um novo capítulo na história da salvação. A concepção de João, apesar da esterilidade de Isabel e da idade avançada do casal, é um poderoso testemunho do cumprimento das promessas divinas e da preparação para a chegada do Messias. O tempo passou e chegou o momento do cumprimento da promessa. Isabel deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes, sabendo que o Senhor havia mostrado grande misericórdia para com ela, alegraram-se juntamente. No 8º dia, conforme a tradição judaica, eles vieram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, mas Isabel insistiu: "Não, ele será chamado João." Os presentes ficaram surpresos, pois ninguém na família tinha esse nome. Recorreram então a Zacarias, que ainda estava mudo, para saber como ele queria que o menino fosse chamado. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: "O nome dele é João." No mesmo instante, sua boca se abriu e ele começou a falar, louvando a Deus.
O espanto tomou conta de todos os vizinhos e por toda a região montanhosa da Judéia. As pessoas comentavam esses acontecimentos. Todos os que ouviam falar dessas coisas refletiam e perguntavam: o que virá a ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Tomado pelo Espírito Santo, Zacarias então proferiu um cântico profético, conhecido como Benedictus, que começa assim: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque veio visitar e redimir o seu povo. Ele preparou para nós um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como falara pela boca dos seus santos profetas desde os tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Zacarias continuou a louvar a Deus pela promessa cumprida e profetizou sobre seu filho, dizendo: E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, porque irá adiante do Senhor, para preparar o caminho para ele, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais o sol nascente nos visitará das alturas, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. A criança cresceu e tornou-se forte em espírito. Desde cedo, João mostrou-se diferente, conduzido por uma missão divina que começava a se delinear. Ele passou sua infância e juventude no deserto, longe das comodidades da cidade e das influências corruptoras, vivendo uma vida de simplicidade e preparação. Vestia peles de camelo e um cinto de couro ao redor da cintura. Sua alimentação era simples e rústica, composta de gafanhotos e mel silvestre, refletindo sua vida de ascetismo e devoção. Nesse ambiente inóspito e solitário, João desenvolveu um caráter robusto e uma espiritualidade profunda, sintonizando-se cada vez mais com o propósito que Deus havia traçado para sua vida. Era o começo de uma jornada que o tornaria uma das vozes mais poderosas e proféticas de todos os tempos, um precursor destinado a preparar o caminho para a chegada do Messias. A sua presença no deserto e seu estilo de vida chamavam a atenção e transmitiam uma mensagem de urgência e autenticidade. A mensagem de João Batista era clara e poderosa. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Com voz forte e convincente, ele conclamava as multidões a mudarem de vida, a abandonarem seus pecados e a se voltarem para Deus. Ele não pregava nos centros urbanos, mas nas margens do Rio Jordão. E mesmo assim, pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão vinham até ele. João oferecia um batismo de arrependimento, mergulhando aqueles que confessavam seus pecados nas águas do Rio Jordão. Este batismo simbolizava a purificação e o renascimento espiritual, preparando as pessoas para a chegada iminente do Messias. O ministério de João não se limitava apenas ao batismo. Ele também desafiava a hipocrisia e a injustiça. Quando via muitos fariseus e saduceus virem para serem batizados, ele os confrontava com dureza, chamando-os de raça de víboras e perguntando quem os tinha advertido para fugir da ira vindoura. Ele exigia frutos que demonstrassem arrependimento genuíno e alertava que não bastava alegar ser descendente de Abraão, pois Deus podia levantar filhos a Abraão até mesmo das pedras. João enfatizava que o machado já estava posto à raiz das árvores e que toda árvore que não produzisse bons frutos seria cortada e lançada ao fogo. Mas talvez o aspecto mais significativo de sua pregação fosse a proclamação da vinda do Messias. João sabia que sua própria missão era apenas preparatória. Ele dizia: "Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está em sua mão, e ele limpará sua eira, recolhendo o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo
que nunca se apaga. Com estas palavras, João anunciava um novo batismo, não apenas de arrependimento, mas de transformação profunda pelo Espírito Santo, trazendo julgamento e purificação. João Batista, portanto, desempenhou um papel crucial como arauto do Messias, despertando o povo para a necessidade de preparação espiritual. A força de sua mensagem, a integridade de sua vida e a clareza de sua missão atraíam multidões, marcando o início de uma nova era espiritual para Israel. A expectativa messiânica que João Batista alimentava estava prestes a se concretizar, e seu ministério preparava o terreno para a revelação de Jesus, o tão esperado Salvador. O encontro entre João Batista e Jesus no Rio Jordão é um dos momentos mais marcantes do Novo Testamento, um evento carregado de significado e transcendência. Quando Jesus veio da Galileia para ser batizado por João, a princípio, João hesitou. Ele reconhecia a santidade de Jesus e sabia que ele não precisava de um batismo de arrependimento. Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Disse João, surpreendido. Jesus, no entanto, insistiu, dizendo: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Relutantemente, João consentiu. No momento em que Jesus foi batizado, enquanto ele saía da água, algo extraordinário aconteceu. Os céus se abriram e João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre Jesus. Uma voz dos céus declarou: este é o meu filho amado em quem me agrado. Este evento foi uma clara confirmação divina da identidade e missão de Jesus. E João Batista, testemunha ocular desse acontecimento, compreendeu a magnitude do momento. Pouco tempo depois, João testemunhou mais uma vez sobre Jesus, desta vez para seus próprios discípulos e para aqueles que estavam ao seu redor. Vendo Jesus aproximar-se, ele declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João continuou a explicar que era este de quem ele havia dito: depois de mim, vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. João confessou que, inicialmente, não sabia que Jesus era o Messias, mas que Deus lhe havia revelado, dizendo: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ao ver o Espírito descer sobre Jesus no batismo, João testificou: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. A declaração de João sobre Jesus como o Cordeiro de Deus não era apenas uma afirmação de sua identidade messiânica, mas também uma indicação de seu papel sacrificial. Na tradição judaica, o Cordeiro era um símbolo de sacrifício pelos pecados do povo. E ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, João estava prefigurando a missão redentora de Jesus. A confirmação divina durante o batismo, com o Espírito Santo descendo em forma de pomba e a voz do céu, foi um momento de epifania para todos presentes. Para João, foi o cumprimento de tudo o que ele havia pregado e esperado. Ele sabia que seu próprio papel estava cumprido, que ele havia preparado o caminho para alguém muito maior. Esta revelação também foi uma transição para os seus próprios seguidores, apontando-os para seguir Jesus, o verdadeiro Messias. Este encontro no Jordão solidificou a ligação entre João Batista e Jesus, mostrando que João era o precursor, o mensageiro que preparava o caminho, e Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus que traria a redenção ao mundo. A interação entre eles marcou o início do ministério público de Jesus, uma nova era na história da salvação. Porém, nem toda história tem um final feliz. João Batista, conhecido por sua integridade e coragem, não hesitou em denunciar a corrupção e a imoralidade, independentemente da posição ou do poder de quem praticava tais atos. Um dos principais alvos de sua reprovação foi Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia e Pérea.
Herodes havia se casado com Herodias, a esposa de seu meio-irmão Filipe, em um ato que João publicamente condenou como ilícito, afirmando: "Não te é permitido viver com ela." A ousadia de João em desafiar a autoridade de Herodes Antipas foi um ato de grande risco, especialmente considerando o temperamento volátil e o poder absoluto do tetrarca. Herodes, instigado por Herodias, não tolerou a acusação pública e mandou prender João. Assim, João Batista foi lançado na prisão da fortaleza de Maqueronte, um lugar isolado e sombrio, situado nas colinas desertas da atual Jordânia. Sua prisão não foi apenas uma medida para silenciá-lo, mas também um sinal do profundo impacto e ameaça que sua pregação representava para os poderes estabelecidos. Durante sua permanência no cárcere, João Batista experimentou um período de profunda reflexão e talvez de incerteza. Enquanto estava preso, João Batista continuou a interagir com seus discípulos, que vinham visitá-lo e atualizá-lo sobre os acontecimentos fora das paredes da prisão. João, consciente de que seu tempo estava acabando, queria ter certeza de que sua missão de preparar o caminho para o Messias havia sido cumprida corretamente. Ele enviou alguns de seus discípulos a Jesus com uma pergunta crucial: "És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro?" Esta pergunta refletia não uma dúvida sobre a identidade de Jesus, mas um desejo de confirmação e reafirmação de que seu próprio trabalho não havia sido em vão. Os discípulos de João foram até Jesus e transmitiram a mensagem de seu mestre. Jesus, em resposta, não forneceu uma simples afirmação verbal. Em vez disso, ele realizou várias curas e milagres diante deles, e então disse: "Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa." Essa resposta de Jesus foi uma confirmação poderosa e profética, ecoando as palavras de Isaías e mostrando que as obras do Messias estavam sendo cumpridas. Ao receber esta mensagem de volta, João Batista teria reconhecido que Jesus era, de fato, o prometido, o cumprimento das profecias, e que seu próprio papel como precursor havia sido completamente realizado. O encarceramento de João Batista não silenciou sua voz nem diminuiu sua influência. Seus discípulos continuaram a honrar e a propagar seus ensinamentos, e sua coragem em enfrentar Herodes ressoava como um testemunho da integridade e da força de seu caráter. João permaneceu firme em sua convicção, mesmo diante da prisão e das adversidades, demonstrando que seu compromisso com a verdade e a justiça estava acima de qualquer temor humano. A prisão de João Batista, em vez de ser um fim, marcou a continuidade de sua influência espiritual e moral, preparando o caminho para a obra redentora de Jesus. Tempos depois, durante a celebração do aniversário de Herodes, uma festa grandiosa foi organizada, repleta de convidados influentes e nobres da região. Em meio às festividades, a jovem Salomé, filha de Herodias e enteada de Herodes, foi chamada a dançar para os presentes. Sua dança encantou tanto Herodes quanto seus convidados, e em um momento de entusiasmo e impulsividade, Herodes fez uma promessa extravagante a Salomé: "Peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei até metade do meu reino." Salomé, aconselhada por sua mãe Herodias, pediu algo terrível e inesperado: "Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista." Herodes ficou profundamente consternado com o pedido. Apesar de seu temor por João e de saber que ele era um homem justo e santo, Herodes havia feito uma promessa na frente de seus convidados, e por orgulho e para manter sua palavra, sentiu-se obrigado a cumpri-la. Imediatamente, Herodes enviou um carrasco à prisão com ordens para decapitar João Batista.
No calabouço escuro de Maqueronte, João foi executado de maneira brutal. Sua cabeça foi trazida em uma bandeja e entregue a Salomé, que por sua vez a levou à sua mãe, Herodias. Este ato bárbaro foi a culminação da vingança de Herodias contra João por sua denúncia pública do casamento dela com Herodes. Após a execução, os discípulos de João Batista, ainda fiéis ao seu mestre, vieram buscar seu corpo. Com grande reverência e tristeza, eles levaram o corpo de João e o sepultaram. Em seguida, foram informar a Jesus sobre a trágica morte de João. A decapitação de João Batista foi um momento de profunda tristeza e injustiça, mas também marcou o fim de seu papel como precursor do Messias. Sua vida de devoção, coragem e sacrifício não foi em vão. Ele havia preparado o caminho para Jesus, cumprindo assim sua missão divina. A crueldade de sua morte apenas sublinhou a corrupção e a decadência moral daqueles que se opunham à mensagem de arrependimento e justiça que ele proclamava. O legado de João Batista é de extrema importância, marcado por seu papel vital na preparação do caminho para Jesus. Desde seu nascimento milagroso até seu ministério impactante no deserto, João desempenhou uma função crucial na história da salvação. Sua vida e mensagem foram um elo entre as profecias do Antigo Testamento e o cumprimento dessas promessas em Jesus Cristo. João foi o arauto, a voz que clamava no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento e à preparação para a chegada do Messias. No Novo Testamento, João Batista é repetidamente mencionado como um profeta sem igual. Jesus, em Mateus 11:11, afirma: "Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele." Esta declaração sublinha a grandeza de João como o último e maior dos profetas do Antigo Testamento, mas também aponta para a nova era inaugurada por Jesus, onde todos os crentes têm acesso direto ao reino de Deus. A origem da celebração do dia de São João remonta ao início do cristianismo, quando a Igreja Católica e outras denominações cristãs começaram a honrar santos e mártires através de festividades em datas específicas. São João Batista, por sua importância como o profeta que anunciou a vinda do Messias e batizou Jesus no Rio Jordão, ganhou uma celebração especial. O dia de São João é celebrado em muitas partes do mundo, especialmente em países de tradição cristã, como o Brasil, Portugal, França, Espanha, entre outros. Esta data homenageia São João Batista, uma figura importante no cristianismo, conhecido como o precursor de Jesus Cristo. O feriado de São João é comemorado em diferentes datas ao redor do mundo, geralmente próximo ao solstício de verão no hemisfério norte, em 24 de junho, ou próximo ao solstício de inverno no hemisfério sul, em 24 de junho ou 25 de junho, dependendo da tradição local. As festas de São João são marcadas por uma mistura de elementos cristãos e tradições populares. Em muitos lugares, há fogueiras, que simbolizam a purificação e a luz de Cristo, além de danças, músicas e pratos típicos. As comemorações incluem rituais que remontam a tradições pré-cristãs de celebração do solstício, como pular a fogueira, queimar bonecos de palha, além de distribuição de alimentos como milho cozido, canjica, pamonha, entre outros. Além do aspecto festivo, o feriado de São João é uma oportunidade para os fiéis refletirem sobre a vida e a mensagem de São João Batista, seu papel como precursor de Jesus Cristo e sua importância na história da fé cristã. É também um momento para renovar a devoção e celebrar a fé comunitária. As principais mensagens de João Batista foram centradas no arrependimento e na iminência do reino de Deus. Ele exortava as pessoas a abandonarem seus pecados e a buscarem uma vida de retidão, simbolizando essa transformação através do batismo nas águas do Jordão.
Este batismo não era apenas um ritual externo, mas um sinal de uma mudança interna, um coração renovado, pronto para receber o Salvador. A intensidade de sua pregação e seu estilo de vida austero serviam como um poderoso testemunho de sua dedicação e sinceridade, inspirando muitos a se converterem. João também proclamou com clareza a vinda de alguém maior do que ele, alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esta proclamação apontava diretamente para Jesus, destacando que o ministério de João era apenas preparatório. A humildade de João é evidenciada em sua famosa declaração: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30, reconhecendo que seu próprio papel era subserviente ao de Cristo. Se você gostou, peço que compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam a história e os valores de Cristo. Que juntos possamos espalhar a luz do Evangelho e fazer a diferença em nosso mundo. Obrigado por assistir, abraços e fiquem com Deus.